Se você acompanha o mercado de publicidade brasileira, em algum momento já cruzou com campanhas que viralizaram, com slogans que grudam na cabeça e com marcas que se tornaram parte do vocabulário popular. Por trás de muitas delas está o convidado do Dia Entrevista de hoje. Um publicitário natural de Santos que com 17 anos foi vendedor de produtos de limpeza, galgou espaço no mercado de publicidade como criativo e hoje é um dos nomes mais respeitados do seu mercado. O homem que foi escolhido para suceder ninguém menos, ninguém mais do que Washington Oliveto, um dos, se não o maior publicitário brasileiro de todos os tempos. Hoje eu falo com Hugo Rodrigues, que soma 3 Caborés, 20 Leões em Cannes e mais de 30 prêmios F, e ocupa a cadeira de chairman da W Macan. Tudo bem, Hugo? Tudo bem? Como é que você tá? Prazer estar aqui. Tô ótimo. Alô para quem está nos assistindo. Muito obrigado por falar com a gente, muito obrigado pelo seu tempo aí em trocar uma ideia com a gente. O seu nome que é muito respeitado, muito admirado. Quando eu falei que você vinha aqui, muita gente gostou, falou que acompanha o seu trabalho. E antes de tudo, aquela pergunta que é quase pergunta de primeiro dia de faculdade, né? Você que tem uma trajetória muito grande aí no mercado, como é que você foi parar no mercado de publicidade e o que te fez criar o propósito, a relação que você tem com o seu ofício? Olha, a gente vive num país que tem uma desigualdade muito abissal. Eu nasci em Santos, que é uma cidade, como qualquer cidade de praia, um pouco mais democrática. Porque a praia ela é grátis. E ali é uma coisa que você está praticamente em situação de igualdade com muita gente. Então, inicialmente, eu tinha água quente em casa, tinha café da manhã, almoço e janta. Para mim eu estava realizado, até que meu pai me avisou, olha, a gente não tem essa condição toda aqui que tu acha que a gente tem, né? Porque para mim era o básico era o luxo. E ele me colocou e falou, mano, tem que trabalhar. E aí eu saí para trabalhar aos 17 anos, achando que trabalhar seria uma coisa natural, você procuraria o primeiro emprego e as coisas iam acontecer. Não é bem assim, não foi bem assim. E eu acho que não é bem assim para a imensa maioria da população brasileira e talvez até mundial. E o impacto foi muito grande do não. O impacto de você acreditar que aquilo é um processo natural de um caminho profissional e não é. E começou a bater um pouco de frustração, obviamente, e eu fui atrás do que o propósito naquele momento era eu poder pagar minhas contas e não dar trabalho para ninguém, principalmente para o meu pai e para minha mãe, né? Que até então só tinha uma família, a família que Deus me deu. Hoje eu tenho duas, a família que Deus me deu e a família que eu escolhi para viver comigo, né? Então, dentro desse conceito, desse propósito simples, que é se sustentar, eu fui aceitando o que era possível para pagar minhas contas. Quando eu tinha um mínimo de dinheiro que eu pudesse arriscar um pouquinho, eu vim para São Paulo e aí, de novo, houve aquele sonho de que, poxa, agora eu vou batalhar na publicidade, que era uma profissão que eu acabei escolhendo, inclusive por causa do Washington, porque até então eu imaginava que o jornalismo, por eu ter um pouco mais de facilidade na escrita, eu achei que eu deveria seguir, ou buscar, ou sonhar com a profissão de jornalista. Mas lendo uma entrevista do Washington em 1988, se eu não estou enganado, eu comecei a trabalhar em 87, e em 88 eu li essa entrevista, porque eu comecei a trabalhar como vendedor. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou, quando eu tiver condição de apostar, eu não vou apostar no jornalismo, eu vou apostar na publicidade, porque, obviamente, eu imaginava que aquilo que o Washington fazia com extrema facilidade, elegância, carisma, seria algo acessível e fácil. E não era bem assim também. E quando eu comecei a me aventurar aqui em São Paulo, eu não consegui estágio, não consegui oportunidade, porque eu precisava de algum dinheiro para pelo menos pagar a condução. E aí eu voltei a ser vendedor. Então fui vendedor de gráficas, fui vendedor de produtos, inclusive além de produtos de limpeza em Santos nessa época. Depois eu comecei a ser vendedor de papel micro-ondulado aqui, de embalagem. E no que eu fazia? Um moleque um pouco ainda irresponsável. Às vezes eu pegava o dinheiro da ajuda de custo para pagar a condução, para ir nos possíveis compradores, eu pegava e montava a minha pasta e ia mostrar nas agências. Obviamente eu acabava sendo descoberto e era demitido com um curto período de tempo. Mas aquela experiência de tentar vender, mesmo que de uma maneira errada, e tomar ou não nas agências,
foi o que fez eu ter gana, né? É uma palavra que em inglês tá muito em moda, já faz um tempo até, que é grit, que é você ter gana, que é você, né, não aceitar o seu limite, mas sem fazer mal a ninguém, apenas você tentar ir além do que você pode. E nisso, o esporte é fundamental. E nisso o Santos eu acho que foi fundamental, porque pela praia você acaba praticando qualquer esporte, ou a imensa maioria dos esportes, de forma gratuita, porque você tem uma área ali. E você sempre quer vencer quando você é criança. Então, esse espírito de vencer os obstáculos e de tentar ser um pouco melhor, eu acho que vem do esporte. Por isso que eu acho que o esporte é tão importante e deveria ser trabalhado ainda de forma mais intensa nas comunidades, porque é um estilo que serve para a tua vida, pessoal. E foi através dessa luta e vencer esse obstáculo que eu continuei. Mas só para tu ter uma ideia, eu só consegui entrar numa grande agência de publicidade e respeitando a todas as outras grandes agências que eu trabalhei. Mas quando eu digo grande agência, que estaria entre as top 20, aos 29 anos, Edu. Então não dá para te contar todos os detalhes que o pessoal vai dormir em casa. Mas pulando dos 17, da entrevista do Washington, do caminho para São Paulo, eu só consegui pisar numa agência grande, que era a Salles Darcy. Não, era a Salles DMBB. Depois ela foi vendida para a Darcy e virou Salles Darcy. Aos 29 anos foi quando eu consegui me estabelecer. Antes disso, eu passei por mais de 12 agências que completavam todo o alfabeto. Todas as consoantes do alfabeto. Era CSK, LKM, CIF, RV. Então, era um show de letrinhas. E eu devo muito a essas empresas, porque foi trabalhando um pouco nessa marginalidade do que é nobre que eu fui ganhando consistência para, na hora que a oportunidade aparecesse, eu estivesse mais preparado para não titubear ou não me abater com as pancadas que o dia a dia vai te dando. Perfeito. E você citou a entrevista com o Washington, né? E hoje você ocupa a cadeira que é dele. Quando que você conheceu ele pessoalmente? Como é que foi a sua a relação dele? Como é que foi você ir de um admirador, né? De ter lido a entrevista, de ele ter sido uma referência para você efetivamente ter essa relação que você teve com ele? Num tweet, a minha relação com o Washington sempre foi de fã para um ídolo. Inicialmente, lá atrás, eu tentava de todas as formas chegar à W Brasil, mostrar a pasta para ele, nunca consegui, e entendo perfeitamente, é impossível você atender a demanda. Eu conseguia chegar a vários profissionais qualificadíssimos, mas não consegui nunca entrar na W. Depois eu fui criando a minha carreira nessa paralela, acabei trabalhando para o Paulo Salles, a quem eu devo muito, filho do Mauro Salles, e o Mauro Salles, junto com o Luiz Salles, quem fundaram a Salles Interamericana, que até então não trabalhava, mas era uma grande agência. E o Paulo era muito amigo do Washington. E aí já na Salles, depois da Salles da MBB ter virado Salles Darcy, a Publicis comprou a Darcy no mundo. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. A Publicis ficou Publicis Salles Norton, olha que beleza. E o Paulo, de forma muito inteligente, ele separou uma agência paralela e criou a Salles Chemistry. E eu fui para a Salles Chemistry, que eu brinco que era quase uma casa de praia. Porque como é que é a casa de praia? Casa de praia, ela funciona da seguinte forma. Pô, amor, compramos uma geladeira nova. O que a gente faz com a antiga? Casa de praia. Manda para casa de praia. E o sofá, casa de... E a gente tinha um núcleo, que era chamado Salles Chemistry, e que atendia GM, Carrefour e Brascan. E era um núcleo de varejo, a gente só atendia, e era um núcleo muito intenso. Eu aprendi muito, eu fui muito feliz ali. Eu entrei já como supervisor, porque eu vim da antiga Salles, que virou Publicis, entrei como supervisor, e aí eu comecei a crescer muito dentro desse núcleo, comecei a me aproximar do Paulo Salles, e o Paulo era muito amigo do Washington. E graças a Deus a gente ganhou um leão em Cannes, foi o primeiro leão que eu ganhei na minha carreira, e foi o primeiro leão da história da GM no Brasil. A GM está completando esse ano 100 anos no Brasil, e em 2006 ela ganhou o primeiro leão no festival. E eu junto com muita gente competente que estava ao meu lado, nós ganhamos o primeiro leão para a GM. Nessa visita a Cannes, nessa comemoração, nós fomos visitar o Washington,
na casa dele, em Capitã Antibes. E aí, finalmente, eu tive um contato maior com ele. Nós passamos a tarde lá, eu, ele, Paulo, inclusive a família dele estava lá. Foi um momento mágico para mim, né? Mágico, assim. É muito engraçado, porque existem extraterrestres entre nós, né? Existem pessoas que são fora de série. E existe a grande massa, que é onde eu me coloco, que precisa de uma disciplina maior. Porque é difícil você acompanhar esses gênios, né? Mesmo no esporte. Às vezes você vai conseguir chegar primeiro numa categoria, mas por um período. Os gênios, ele muitas vezes fora de forma, eles conseguem ainda se manter em primeiro. Mas isso são capacidades que nós não conhecemos esse mistério. E essa tarde foi assim. Depois de um outro período, houve uma movimentação, aí sim, do Washington me levar para um jantar, que também foi bem bacana, e houve uma conversa da possibilidade de eu ir para a W Macan, criando uma unidade paralela. Não andou esse negócio, e aí quis o destino, que é isso que talvez seja uma coisa para se pensar, né? Quis o destino que em paralelo, já na Publicis, já como presidente da Publicis, o Washington como chairman e presidente da W Macan, a gente concorresse em várias contas. E aí não é questão de um ser melhor ou pior, mas ninguém ganha todas. E em alguns momentos a gente conseguiu ganhar algumas contas importantes dentro do portfólio da W Macan. Isso foram alguns anos. E nesse período, os americanos, obviamente, dentro de um negócio, eles abriram uma conversa comigo e eu acabei sendo escolhido para suceder o Washington. Então é por isso que eu sempre digo que a minha relação com ele sempre foi de fã para ídolo. No primeiro dia que eu pisei na W, eu mandei um zap para ele, pedi muito a Deus para pelo menos deixar o W lustrado, polido. Uma vez ele falou isso, perguntaram para ele, o que você espera da gestão do Google? A gente torce para que ele continue deixando o W bonito na foto. E aí, graças a Deus, e eu digo a gente porque sempre tem muita gente envolvida, não estou falando em mim na terceira pessoa, mas estou falando de um plural, e nós conseguimos levar a Macan a primeiro lugar do ranking de todas as agências em 2021 e 2022, coisa que não acontecia há muito tempo. Então, isso, e nós obtivemos um recorde, existe uma medição do Meio Mensagem, sobre conquistas de novos clientes. E no ano de 2020, nós fomos eleita a agência que mais conquistou clientes em um curto período de tempo. Foram 11 grandes clientes em 9 meses. E eu fico orgulhoso, primeiro, com todo o time que conseguiu isso, agradecer a todos os clientes, mas óbvio que você não deixar um ícone como Washington, um ídolo como Washington, passar vergonha, pelo contrário, de alguma forma colocar como ele imaginava a W num lugar, no lugar principal do mercado, eu me senti muito grato a Deus, assim, e ao destino um pouco. Perfeito. E só por curiosidade, você falou do primeiro Leão em Cannes, foi com qual trabalho, assim? Foi um trabalho digital. Na verdade, eu cometi um erro aqui, eu falei 2006, não, 2006 eu fui jurado em Cannes. O primeiro Leão da GM foi em 2004. Foi para Montana e foi muito legal porque era um trabalho. A gente estava ainda se relacionando com a máquina. E o mouse, né, o mouse que todos nós temos até hoje, você mexe e ele vai te acompanhando. E a Montana, a característica da Montana é uma mini picape, né, uma picape urbana que também serve para o campo e que ela tem tanto o conforto e a estabilidade que você precisa numa cidade, com uma força que você precisa no campo. E a gente desenvolveu simplesmente, naquela época, imagina isso, há 21 anos, uma conectividade que pelo mouse você dirigia a Montana. Então, mesmo na notícia, no portal que você tivesse, você pegava o carro e ele ia subindo em cima dos conteúdos, das informações. Quando ele subia reto, ele trepidava como uma montanha. Quando você colocava ele numa planície, ele ia confortável. E foi uma peça muito marcante. Eu queria lembrar o nome de todo mundo aqui, o tempo passa, a gente não lembra, mas
foi um leão histórico. E isso daí depois me credenciou a ser escolhido jurado, aí sim, para a área digital de Cannes em 2006. Perfeito. E sobre antes de a gente falar mais dos trabalhos seus, da agência e tudo mais, acho que você é muito notório no mercado como criativo e tudo mais. O mercado de vocês, de um modo geral, é também um mercado muito criativo. Eu me recordo que tinha uma professora da minha faculdade que falava nas primeiras aulas, que era de redação mais jornalística, de texto de revista, assim, um negócio mais com fôlego, que você tem que ter mais referência e tal. Ela falava, pô, gente, ninguém é criativo, você tem que alimentar. Então, pô, vai ler, vai escutar alguma coisa e tal. Como que você, como que você enxerga a criatividade na sua ótica e que tipo de prática você tem? Você costuma ler muito, ler outras coisas? Como é que é a sua relação com criatividade? A criatividade ela tem uma amplitude infinita, né? Porque eu posso falar da criatividade das artes plásticas. Ela é subjetiva. Às vezes o que é criativo para um não é criativo para outro. No caso específico do negócio, comunicação, marketing, publicidade, ela precisa gerar um resultado. Eu não posso ter uma criatividade que é sucesso absoluto de lembrança, mas que não converteu nada. Você percebe que é uma linha muito tênue e essa sempre foi a grande briga, o grande desafio dessa área. E com o advento, uma palavra antiga, mas com a explosão, o tsunami do mundo digital, né? Porque depois da Revolução Industrial, a gente está vivendo uma revolução tecnológica, uma revolução digital. O digital está mudando o nosso comportamento. Então, vivendo tudo isso, a criatividade ela se transformou em algo ainda mais raro, mais precioso. Eu sempre explico da seguinte forma: o que é verdadeiramente criativo, ele não é palatável de imediato, porque você não conhecia aquilo. Então, aquilo pode ser chamado de criativo. E, inicialmente, ele pode te causar até algum desconforto. Isso é chocante, né? Só que não precisa ser um desconforto para o lado ruim. Né? Não estou falando de um desconforto, vai lá e dá um tapa na cara. A pessoa vai lembrar de ti o resto da vida, vai te odiar, né? Não é isso. Mas eu estou falando daquele desconforto que é, pô, por que eu não estou entendendo? E depois, com um pequeno espaço de tempo, você começa a admirar aquele movimento. A criatividade da publicidade está ligada a isso. Isso é muito raro. Não é impossível, é a grande chave, né, o grande oráculo, mas é muito raro. Tanto que o Festival de Cannes, que acontece agora, sempre traz muitas peças como essa. Mas o Festival de Cannes ele tem que ser visto como uma feira, uma semana da moda de Paris. O que você vê na passarela, o que você vê no festival, você provavelmente ou dificilmente vai ver nas ruas. Então, a gente precisa separar o polo da criatividade e a criatividade que toca o coração e a cabeça das pessoas. Essa linha tênue precisa ser lembrada, discutida o tempo todo. Então, eu encaro a criatividade de forma muito democrática. E aí eu vou falar comercialmente. Você conhece o Dolinho, certo? Não tenha vergonha, você conhece o Dolinho. Conheço. O Dolinho, eu entendo como algo criativo, porque ele entrou na cultura popular. Poxa, se eu perguntar para a maioria do mercado especializado, provavelmente não vai dar que ele é criativo. Mas para o impacto que ele causou como movimento publicitário, ele deveria ser considerado. Então, o que é a criatividade para mim? A criatividade, no meu modo de ver, é algo que gera resultado para o cliente. Porque você, como publicitário, não é contratado para fazer o que você quer. Não está aqui um budget e você pensa no que você quer para a Isto É. Não, a Isto É tem um DNA, tem um propósito, tem um motivo de existir. E você precisa ser criativo dentro desse escopo. Então é assim que eu enxergo a criatividade. E é assim que eu construí a minha carreira, exatamente por todos aqueles trabalhos de vendedor que eu fiz, me trouxeram essa racionalidade e esse desafio da barriga no balcão de tocar na hora que a gente está comprando alguma coisa. Porque a gente é muito mais crítico na hora que a gente está comprando. Então, é assim que eu tento mirar a criatividade. E, obviamente, não é a única forma. Existe outra forma completamente diferente. É preciso que a gente entenda, né? O mundo ele anda muito binário.
né? Isso é muito perigoso. Existe a nota 6, a nota 7, não existe só o 10 e o 0, não existe só amor e ódio. Existem tons de cinza. Né? Existe gostar um pouco, simpatizar, não tem opinião. Existe tudo isso. Então a gente precisa voltar a entender essas nuances de cada etapa da vida e de cada etapa de profissional. Então é assim que eu vejo a criatividade e que eu luto. Quando nós ganhamos um cliente, a primeira coisa que eu acredito que tem que ser feita é você mergulhar, se aprofundar naquele tema, naquele mercado, na concorrência, no que o cliente faz, no que ele se diferencia para poder você pensar em algo. Se você tem um estalo, ele pode até ser genial, mas isso não é uma criatividade, isso é um feeling. Né? E aí, feeling, quem ganhou dinheiro com feeling foi o Maurice Albert, que gravou aquela música Feeling. Então, essa minha é o jeito de eu enxergar o mercado de criatividade. Perfeito. Olhando falando dos trabalhos de vocês, né? Você falou de GM, de Chevrolet, e acho que assim, particularmente eu acho que não cubro tanto o seu mercado, assim, mas quando fala de mercado automotivo, eu acabo vinculando muito forte com publicidade, porque eu acho que propaganda de carro é muito marcante, essa coisa toda. Vocês estão com eles há bastante tempo, né? E como que é fazer propaganda de carro? E fora esse trabalho que você citou do Léo Ancani, que outros trabalhos ou que outros bastidores você gostaria de dividir com a gente sobre como que é trabalhar para Chevrolet / GM? Eu acho que o mercado automobilístico é extremamente sedutor. Nem tudo que a gente ouve é o que acontece na realidade. Então, existe uma tendência a acreditar de que as pessoas estão perdendo o prazer em dirigir, né? Ou as pessoas não querem mais carro. A gente tem que respeitar, mas tem que analisar mais profundamente isso. O prazer de dirigir, o prazer de pegar uma estrada, o prazer de sair por aí, né? De fugir por aí, a autonomia que um carro te dá, não estou falando de poder, não estou falando de status, eu estou falando de liberdade. Isso está intrínseco ao produto. Então, o mercado automobilístico é extremamente apaixonante para qualquer profissional que trabalha com ele. E o que aconteceu nesses últimos anos foi uma explosão de novas montadoras no Brasil. É muito importante dizer que há 20, 25 anos, 30 anos, a gente estava acostumado com 4 marcas. Tudo muito concentrado, né? E isso veio se abrindo aos poucos, e hoje a gente tem realmente uma explosão de marcas que estão aqui no nosso mercado. Faz com que o nosso trabalho seja cada vez mais científico, mais criterioso. Porque, voltando um pouco à pergunta anterior, não basta você ser lembrado se a pessoa não converteu a lembrança dela ou não se relacionou com a lembrança dela. Essa é uma diferença. Então, às vezes você pode rir ou pode chorar emocionado num comercial, mas não necessariamente você vai, num comercial, numa ação na internet, você vai completar a venda. Então, com o mercado mais pulverizado, o desafio é maior. De trabalhos, eu acho que eu sempre gosto de falar do trabalho que está na rua. Nós acabamos de fazer uma campanha dos 100 anos da Chevrolet no Brasil, que diz o seguinte: quando a gente olha para trás, a gente só vê o futuro. E conta a história da GM no Brasil em momentos como o nascimento de Brasília, né? Como a última estrela do pentacampeonato da seleção. Então, a Chevrolet faz parte da vida dos brasileiros. A gente teve uma campanha que era 99 e contando, antes de chegar agora, nos 100 anos, que eram consumidores reais, falando das experiências que eles tiveram dentro de um Chevette, dentro de um Monza, dentro de um Vectra, que são absolutamente emocionantes. E pessoas que hoje têm filhos que continuam apaixonados pela marca e apaixonados por ícones. Obviamente, quem tem uma condição maior financeira tem até o próprio veículo, né, em casa, de colecionador. Óbvio, isso são poucas pessoas, mas quem tem a história. Então, essa campanha traduziu isso tudo. E eu acho que ela é muito emocionante a hora que você relaciona o poder e a história de uma marca com o poder e a vida dos seus consumidores. Isso é muito legal. Outra coisa
muito emocionante para nós, a locução dessa campanha foi feita pela Fernanda Torres, que trouxe o primeiro Oscar para o cinema brasileiro, obviamente junto com toda a equipe, mas ter a voz dela, e a gente escolheu a Fernanda antes dela ganhar o Oscar, né? Antes do filme ganhar o Oscar. Então, são coincidências que acabam ajudando a propaganda a entrar na cultura popular. Eu acho que essa é uma história real, atual, que está acabando de acontecer, e que termina, entre aspas, sendo premiada agora no Clio Awards. É um dos maiores prêmios que tem, e a gente acabou de ser premiado com essa campanha. Poxa, qual é a importância de um prêmio? Quando ele é a causa, não tem nenhuma. Mas quando ele é a consequência de algo que toca o coração do consumidor e ele termina na chegada sendo reconhecido pela crítica, eu acho que é algo emocionante. E como que são os bastidores, assim, dá muito trabalho fazer propaganda de carro em específico, ou você falou de pessoas que têm aquela coisa da memória afetiva, né, que eu acho que é muito pertinente no mercado. Poxa, a gente que é jornalista, quando tem que entrevistar a personagem, sofre, né, porque você não tem uma fonte, você tem um assessor. Como é que vocês acham essas pessoas? Como é que pra quem não tá familiarizado, como é que é o por trás das câmeras da publicidade? A publicidade ela já foi um mercado no auge dela, onde o dinheiro, o dinheiro que eu digo é o dinheiro honesto, mas o dinheiro ele era um pouco mais generoso no mercado. Quando você tem um investimento naquele mercado, por exemplo, o mercado de techs hoje é um mercado generoso. O dinheiro correu para esse mercado. Na década de 80 era. Então, o trabalho ele era mais artesanal e se levava muito mais tempo. O que também trazia um resultado melhor. Mais qualitativo. Um resultado mais apurado. Eu diria que para quem gosta de cinema, para quem gosta de entretenimento, para quem gosta de extrema qualidade, a publicidade ela teve momentos de mais cuidado. Só que você não escolhe o que você quer fazer, né? A gente foi atropelado por essa revolução digital. Atropelado no bom sentido. Olha quantas novas profissões nasceram com a digitalização, né? com a digitalização do mundo. Aliás, isso é muito importante. Veio a globalização, a gente achou que isso facilitaria as economias mundiais, acabou não acontecendo isso. Depois da globalização veio o que? A digitalização, que também deveria nos ajudar na conectividade entre mundos, entre países, entre histórias, pegar o melhor de cada canto e transformar isso num resultado próspero para mais gente. Também não aconteceu isso. E hoje a gente vive a era da dispersão, né? Todo mundo hoje tem TDAH ou sofre de autismo por causa da explosão de telas na nossa frente. É no computador, a pessoa tá talvez passando, ouvindo aqui, mas está com o celular ligado, ou está vendo alguma coisa na tela do computador, ou está lendo alguma coisa. É uma loucura. E com isso, trazendo para a parte artesanal da publicidade, ela ficou mais dinâmica. Então, hoje, você tem a explosão de uma economia nova, que é a Creator Economy. Essa Creator Economy não para de crescer. Eu convido aí aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, darem um search, porque ela vem crescendo em proporções musculosas, e quando você olha para o futuro, quando você fala em 2030, 2040, ela mais que duplica. Então é isso que eu falo de um mercado próspero. E esse mercado próspero de hoje ele é dinâmico. Então o artista grava no celular e às vezes faz mais sucesso do que aquele trabalho artesanal de dias. Poxa, então você está dizendo que não vale a pena? Não estou dizendo isso. Mas a concorrência está mais difícil e o trabalho está mais dinâmico. De quando eu comecei para hoje, eu posso garantir para você que tudo ficou mais rápido. Não tão rápido quanto se imagina, a ponto de se filmar, se gravar, se produzir, entregar o resultado, como muitas vezes a gente vê nesse novo nicho chamado creators. E o que tem dado extremo resultado, mas muito mais rápido do que já foi. E aí, se você perguntar como é que você vê o futuro, eu acho que não tem volta. Eu acho que os jovens eles já estão chegando no mercado como uma pessoa que toca todos os instrumentos
de uma banda inteira. E sobre essa parte você falou bastante sobre agilidade, sobre o comportamento de como as pessoas consomem conteúdo, né? Que foi uma coisa que agilizou bastante. Assim, no meio, sei lá, falando de vídeo aqui, que é um meio que eu tô inserido, né? A gente tem esse programa, eu também gravo os vídeos curtos aqui pra Isto É. A gente tem meio a regra de ouro nos vídeos curtos, que é, poxa, você tem 3 segundos pra chamar a atenção da pessoa. Que é, poxa, muito pouco. Às vezes, quando eu falo com gente que trabalhava com marketing, com produto, fala, pô, na minha época a gente falava de 30 e a gente achava muito pouco também. Aí, pô, hoje em dia 3 é muito menos, assim. Como é que é lidar com essa questão das pessoas estarem hiperconectadas, com essa pessoa da pessoa fazer aquele scrolling muito rápido? Para você isso, como é que você enxerga esse contexto? Você já falou que acha que não volta, né, esse certo Eu comportamento. tendo a acreditar que não vamos retornar, pelo menos não de imediato. Às vezes, antigamente se perguntava como é que vai ser daqui a 5 anos. Poxa, se a gente conseguisse saber como é que vai ser daqui a 1 ano, já tá O bom, que né? vem já tá ótimo. Mas a tua pergunta seria em relação a como é que eu enxergo essa velocidade avassaladora. É isso? E como que é trabalhar com isso, né? Porque às vezes eu imagino que deva ser, esses parâmetros diferentes, eles devam mexer na maneira com que vocês trabalham também, né? Algumas coisas que, poxa, eu queria ir por esse caminho, mas, poxa, como o comportamento de consumo é assim, as pessoas rolam a tela mais rápido, a gente tem que ir para um caminho alternativo. Tentando montar aqui um raciocínio, eu acho que o que todo mundo concorda é que a imprevisibilidade aumentou. Você concorda? Uhum. Se a gente pegar a pandemia que aconteceu em 2020, nós estamos em 2025. Eu acredito que naquele momento de dificuldade que todos nós vivemos, de não saber exatamente o que era aquilo, nós acreditávamos que sairíamos seres humanos melhores. Eu lembro muito da gente discutir sobre futuras campanhas com bombeiros, com enfermeiras, com lixeiros, com pessoas que salvaram a vida de todos nós. Mas, diante dessa imprevisibilidade, quase que junto com a pandemia vieram 2 guerras também. A guerra da Ucrânia e a guerra do Iraque. A guerra de Israel. Isso criou, além de imprevisibilidade, um aumento do medo. E o aumento do medo em todos nós, por mais que você seja uma boa pessoa, ela te torna um pouco mais egoísta. E agora, com o passar disso, a gente começa a conviver de forma natural com as guerras que estão acontecendo, com essas mudanças estrondosas de governos, que é de extrema direita ou de extrema esquerda. Opa! Né, e eu nem estou aqui para avaliar, mas é que eu acho que por que precisa ser tão extremo? E a gente começa a criar um comportamento humano cada vez mais, pelo menos nesse momento, egoísta. O que tudo que a gente imaginou que não fosse acontecer pós-pandemia. Então, esse comportamento do consumidor, que é o comportamento da maioria, nós temos 8 bilhões e meio de pessoas no mundo. Né? É importante porque a gente às vezes fala e parece que a gente está dizendo uma verdade absoluta para um segmento. Não, nós estamos aqui discutindo, conversando sobre verdades provisórias, porque a gente não está aqui, não é? Olha, é isso para sempre. Não, é isso diante desse momento. E diante desse mundo que viveu todas essas transformações num curto espaço de tempo. E quando você olha para as grandes potências, sejam os Estados Unidos, a China e ainda uma parte da Europa, você não vê um caminho seguro. Você vê questionamentos. Diante disso, as pessoas vão continuar cada vez mais tentando se proteger e tentando se salvar. E aí, quando você entra no mercado de publicidade, quando você entra no mercado de venda, seja de produto, de serviço, de marca, você vai tentar saciar essa ansiedade da pessoa, porque nós somos uma resposta ao anseio do consumidor. Nós não ditamos regras. Dentro da W Macan, nós não temos conta de bet. Então, é importante que eu não esteja, que fique aqui claro que eu não estou tendo ou colocando uma posição nem a favor nem contra as bets. Uhum. Mas
existem leis em qualquer país. Para as bets existirem, elas foram regulamentadas. Não cabe à publicidade decidir se está certo ou errado. Você está entendendo? Uhum. Se você tem um remédio na prateleira, não é a publicidade que colocou o remédio na prateleira. Agora, cabe à publicidade que aquele remédio seja preferido diante de outros, que aquela bet seja preferida diante de outros. Então, a gente perde um pouco, às vezes, a relação dos direitos e deveres de cada área do nosso mercado inteiro, que acaba terminando, né, na economia. Porque, querendo ou não, o mundo vive da economia, vive do capitalismo. Então, essas nuances, elas parecem estar mais aguçadas. E as transformações tendem a acontecer mais rápidas. E vão prevalecer no mercado os profissionais, seja na medicina, seja na publicidade, seja na engenharia, seja tratando de um idoso, que se adaptarem mais rápido. Mas não é simplesmente Darwin, não é pegar e falar, não. Você tem que se adaptar com competência, entendeu? Competência técnica, competência humana. Então, é aí que está o grande desafio, eu diria, do mundo. Enquanto o mundo não se regulamentar, não tiver regras básicas, a publicidade vai responder aos anseios do consumidor, porque ela não está fazendo nada de errado. E é isso que acontece no mundo inteiro hoje. Amarrando com um pouco do início do seu raciocínio, que você falou do contexto geopolítico e tudo mais, e você falou que desde 2020 a gente tem essa tendência, tem essa coisa do medo e tudo mais, e a gente sabe que existem gatilhos emocionais, né, pra você chamar atenção e tudo mais. Na média, o medo virou um gatilho emocional mais forte num passado recente, você diria, então? No meu modo de entender, eu não sou um cientista, nem um médico, mas eu sou completamente obsessivo por dados, por informações. Eu tento ler de tudo e eu arquivo tudo. Tem estudos aqui desde 2007, 2008. Eu tendo a acreditar que está acontecendo isso hoje em dia, que o medo está prevalecendo. Isso faz com que nós nos tornemos mais egoístas, porque eu estou com medo, né? Instinto de sobrevivência. Tem uma música, eu queria tanto lembrar agora aquela música do o Zeca Pagodinho, que era um samba, Farinha. Porra, que pena, uma pena, porque é bom quando a gente enxerga o desafio com um pouco de humor, né? E essa música, ela traz um pouco disso. É o espírito de sobrevivência. Então, e você não racionaliza. Ninguém chega numa mesa, vai tomar um café da manhã e fala, cara, você parou para pensar que está acontecendo isso, isso, isso? Você parou para pensar que hoje, por causa do algoritmo, quem é que manda na audiência hoje? O algoritmo. O algoritmo te joga para aquilo que você quer. Então, se nós estamos falando aqui de guerra, se nós estamos falando aqui de medo, quando você entrar nas suas plataformas, os assuntos vão bombar em cima disso. E você começa a entrar naquele espiral só sobre esse tema. E você acredita que o mundo inteiro é desse jeito. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente fique um pouco mais, não só medroso, mais ansioso e mais egoísta. E eu não tenho hoje, assim, uma visão de que isso vá mudar num curto espaço de tempo. Não tenho. Perfeito. E também, relembrando o tópico que você citou na sua última resposta, você citou essa questão das bets, da regulamentação e tudo mais, e acho que isso ficou muito em voga por conta do marketing que é feito em cima, que tem muito a ver com influenciadores e tudo mais. Esse é um assunto que ficou bastante efervescente nas últimas semanas. Como é que é a sua visão sobre esse tema? Ainda mais que agora a gente viu tem CPI, tem tudo mais. Como é que você enxerga esse tema? Você já deu uma palhinha disso quando você foi falar na resposta anterior, mas como é que você está enxergando esse cenário e se você enxerga alguma necessidade de regulamentação? Porque, por exemplo, saúde tem uma série de regras para você fazer marketing, publicidade para a saúde, é um setor mais regulado, tem Anvisa e tudo mais. Se esse setor deveria ter uma Anvisa das bets, digamos assim. Diante dessa polarização que a gente vive, se eu te respondo direto, pode parecer que eu estou a favor de um dos lados, então eu vou tomar um pouco de cuidado. Eu acho que quando todos gritam, é o mudo que se destaca. Nós vivemos, nesse momento, numa grande confusão de assuntos importantes que impactam a nossa vida e que estão dentro do ESG, né? Porque o ESG não é uma plataforma, o ESG é a base da vida.
Você está entendendo? É a base da vida. É só para que todos possam ter uma qualidade de vida melhor. O que eu sinto sobre a regulamentação das bets, ou sobre qualquer outro mercado, é que você deveria começar com uma regulamentação. Você está entendendo? Por quê? Se quando todos gritam o mudo que se destaca, eu começo com uma regulamentação e vou entendendo o comportamento e vou adaptando isso, flexibilizando, criando um escopo. Quando eu abro na liberdade absoluta, tende a virar o caos. O que aconteceu? Porque não é uma culpa sua ou minha, porque eu vejo a vida de um jeito, você vê de outro, então isso acontece de forma generalizada e começa pelas plataformas digitais. Ah, então as plataformas digitais são as culpadas disso tudo? Não, elas não são culpadas, elas nasceram com um propósito maravilhoso. Unir as pontas, unir os mundos, unir pessoas diferentes, né? Se aproximar de amigos distantes, te conectar com famílias que moram em cidades ou em países longevos. A história é linda, mas o ser humano é uma incógnita. Isso foi sendo mudado, adaptado, acelerado, e de repente, sem regulamentação nenhuma, eu posso criar uma conta fake com o nome X, com uma cara X e acabar destruindo a tua imagem, sem ter uma regulamentação para isso. E mesmo que a gente faça uma regulamentação, como é que a gente iria ter hoje prisão, né, para todas as pessoas que burlassem isso? Então, nós vivemos um momento que, no meu entender, né, eu quando estava em Santos ainda, sem estrutura financeira, eu sonhava muito que um dia o mundo ia ficar bem e que todo mundo ia estar vestido de branco e eu quero ter 1 milhão de amigos. Sabe, eu sonhava, eu tinha essa visão. E quando você vê estudos que separam pessoas e colocam em locais extremamente frutíferos, generosos, as pessoas mesmas vão se desentendendo. Então, é uma maluquice. Existem estudos isso. Então, quando eu olho para esse mundo de hoje, seria fácil, no meu entender, se regulamentasse tudo através, como acontece no passaporte. Para você sair do Brasil, qual é a tua base? É o RG. Então, se você quer se movimentar na tua cidade, você tem um RG. Se você quer sair do país, você tem um passaporte. Para você entrar no universo digital, você deveria ter o seu RG e o seu passaporte. Não é tão difícil, percebe? Eu não poderia ter 1 milhão de contas fakes. Não é tão difícil. Porque você não entra em países sem documento. Como é que eu posso entrar num lugar que abrange 8 bilhões de pessoas? Porque pode não estar em 8 bi, mas está em 5, pelo menos. E eu entro de forma anônima. E eu posso criar um conglomerado anônimo. E como é que fica isso? E como é que a gente vai voltar atrás para consertar isso? Eu não sei, mas não me parece difícil se partíssemos do princípio do eu quero ter 1 milhão de amigos, né? E regulamentasse. E a partir dessa regulamentação, da onde vem a bet? No mundo digital. Então ela estaria regulamentada. Você acha que tem que voltar um passo atrás e regulamentar o ambiente de um modo geral? Eu tenho algum preconceito sobre algumas frases, né? Voltar atrás, né? Ou dar um passo atrás, ou... porque senão vão dizer que a gente caiu aqui numa repetição, mas eu não acho que é para trás, eu acho que é para o futuro. Tu tá entendendo? Assim, vai anistiar quem já está e quem entrar agora vai ter um processo mais difícil? Mas não dá para a gente culpar todos os mercados que surgiram pós-mundo digital se a origem não tem uma regulamentação. E eu não tenho a solução aqui, mas do jeito que eu te falei, eu não consigo me movimentar pelo mundo sem meu RG. Eu tenho um número, eu tenho uma foto, eu tenho... Porra. Então, eu acho que eu acredito mais do que achar que se todo mundo sonhasse com eu quero ter 1 bilhão de amigos e desse mão, o mundo teria um jeito mais rápido e mais simples de ser resolvido. Perfeito. E a gente falou bastante sobre mundo digital, né, nesse tópico aí que você tocou bastante nesse ponto. E eu lembro quando eu fui fazer o meu dever de casa aqui, eu tinha visto uma entrevista sua que você falou que mídia é o que movimenta muito esse universo de tecnologia, das big techs e tudo mais. E eu acho que
né, tá mega conectado, né? A publicidade que você vê na Meta, no Instagram, no Twitter e tudo mais. Como é que você enxerga esse universo hoje, né? Tipo, como que você enxerga a publicidade que aparece em redes sociais hoje, em Meta, Instagram, e a maneira com que os conteúdos são distribuídos nesses meios? De uma maneira abstrata, assim, como é que você vê publicidade sendo distribuída em rede social hoje, em Big Techs? Como é que você vê a relação entre publicidade e gigantes como Meta, que é dona do Instagram, Facebook, WhatsApp e outros? A gente tem hoje uma potência, né, chamada TikTok, né, que entrou rapidamente brigando de igual para igual com essas outras potências aí, que é o Meta, que é o Google. Diante de como eles foram criados e de forma, acho até que sonhando com uma conectividade, com uma conexão maior entre os seres humanos, nós chegamos onde nós estamos hoje, dessa liberdade absoluta. Aí volta, é preciso que a gente entenda por que uma marca existe, por que um produto existe. Ele quer solucionar um problema seu, meu, de quem está nos assistindo, e ele precisa receber por isso. Ele recebendo por isso, ele emprega mais pessoas. Essas pessoas prosperam e podem ter novas ideias, montar novos negócios ou crescer dentro das empresas, e assim que o mundo iria se desenvolvendo. No papel não me parece tão difícil. O desafio é que com esses canais, seja o rádio, que é a primeira mídia de massa, ele surgiu há mais ou menos 120 anos. Eu não tenho o número exato, mas não faz tanto tempo. Olha que loucura, 120 anos não é tanto tempo assim. Foi aí que a gente deixou o boca a boca de lado e passou a acreditar numa persona, que era uma voz potente que parava e fazia todo mundo ouvir. Depois veio a TV, essa voz ganhou uma cara. Caramba! E aí nasceram as celebridades. E essas pessoas que conseguiam falar com uma massa, elas tinham um poder de endossar os produtos. E aí vem os produtos. Quando veio o digital, a explosão digital, que já aconteceu há muito tempo, o boca a boca começou a voltar. Então, eu te recomendava, pô, Hugo, qual é o sabonete que tu usa para alergia? Pô, eu uso esse, tal. E aí eu impactava não só o Edu, mas às vezes eu impactava 10, 20, 30 pessoas, 100 mil. Então o boca a boca virou uma mesa de bar do tamanho do mundo. E aí vieram essas conexões das redes sociais. Mas tudo atrás do quê? De um negócio. Ninguém tem culpa aí. Eu tenho uma marca, eu preciso vender minha marca, eu preciso vender meu produto, eu preciso vender meu serviço, eu tenho que estar nessa conversa. E essas conversas acontecem nas plataformas dos mais diversos jeitos. Né? Desde dancinhas, que são legais, até conteúdos, na minha opinião, altamente sexuais, que se banalizaram. Então, como é que eu analiso o conteúdo? Eu analiso que, primeiro, o lado bom, cada um assiste o que quer, então a escolha é sua. O lado ruim, será que quando você está suscetível emocionalmente, você não vai procurar assistir uma droga, entre aspas, para aquilo, te dar uma paz de espírito que você não é a pior pessoa do mundo, como você buscaria antigamente numa bebida, numa droga mesmo, me fugiu agora o nome, mas uma droga sintética. Então, o poder hoje dos conteúdos muitas vezes chegam a impactar como uma droga sintética. E aí, a minha opinião sobre isso vale muito pouco. Eu sou um ser humano. Ela está lá e, de novo, alguém permitiu que ela estivesse e não existe nenhum tipo de lei que a proíba de estar. Mas é que quando você olha de fora, você vê uma banalização da violência, você vê todo dia as imagens dramáticas, cruéis, sendo expostas ao vivo. Quer dizer, não é mais num filme de ficção, é a vida real. Aquilo passa a ser mais interessante do que uma ficção, porque não está dando para competir com a drama. Você passa a ver a banalização de apelos sexuais, e nada contra, mas você pega uma criança, você pega um jovem, você pega uma pessoa sem o mínimo discernimento cultural, você vai catequizar para um novo mundo. E a gente vai saber se isso foi bom ou ruim daqui a 20, 30 anos. Né? Também não cabe a nós julgarmos, mas é uma nova realidade. E essa nova realidade está aí. Não é o que o Hugo acha, não é o que você está aí. É só você entrar em qualquer uma das plataformas e você buscar naturalmente, não tem nenhum aviso de 18 anos. Né? Agora colocaram lá, cuidado, imagens fortes, o que acaba fazendo com que cria ainda mais vontade de ver.
Porque não existe uma frase que diz assim, ó, notícia boa chega rápido. A única frase que existe é notícia ruim chega rápido. Por quê? Por causa do medo. Porra, morreu alguém. Em vez de você falar, meu Deus, vamos rezar um Pai Nosso, você fala, morreu do quê? Porque você está pensando, será que está próximo de mim essa doença? Então, é da sobrevivência humana, da época pré-histórica, da sobrevivência. Então, diante dessa sobrevivência, a gente tem essa banalização de conteúdo. Conteúdos maravilhosos, fantásticos, conteúdos que estão gerando uma economia super bem-vinda, que é a Creator Economy, que traz, muitas vezes, produções super rápidas, com qualidade absurda. Pô, isso é um lado que a gente deveria comemorar, isso é evolução. Sabe? É que nem você olhar o movimento de uma ginasta na Olimpíada. Você pega uma Olimpíada de 1960 e vê o que uma atleta ganhava ouro e vê o que ela ganha hoje. Pô, isso tem que brilhar os olhos. Isso é puxar todos nós para cima, para batermos no nosso limite. Agora, como tudo que tem, o bônus tem o ônus. Tem um material que está crescendo muito rápido e que está criando uma cultura muito rápida, que a gente vai saber se é bom ou ruim daqui a 10, 20 anos. Perfeito. Você bateu bastante na tecla de Creators Economy, acho que realmente cresceu bastante. Outras pessoas do seu meio com quem eu conversei também bateram bastante nessa tecla, que é um mercado muito grande, que não é que ele saturou, ele só muda, né? Tem outras avenidas de crescimento. Como é que você enxerga esse mercado hoje? Assim, se tem alguma campanha com influenciador, algo nesse sentido que você destacaria, fala, puxa, isso aqui que você acabou de falar, né? De algo que é muito dinâmico, ali, muito rápido, mas que é qualitativo. Se tem algum trabalho, tanto que você viu de fora, quanto que estava lá na Macan com algum influenciador que você destacaria, e também como é que você vê a relação de agências com influenciadores? Tem algum que você já trabalha junto na Macan que você gostaria de dividir com a gente? Essa é uma resposta que eu vou ter que puxar a sardinha para o nosso lado, né? Os nossos grandes clientes, L'Oréal, Seara, Chevrolet, Nestlé, Mastercard, todos eles têm pensamentos e estratégias dentro da Creators Economy. E quando você pergunta qual que você destacaria, entra aí uma armadilha. Porque o que se destaca hoje, ela é muito segmentada. Ela vai exatamente, diferente da mídia de massa, quando você via durante o intervalo de uma novela... Tem uma coisa que sobressai. Que você via, todo mundo estava vendo aquilo. Hoje, você trabalha por grupos, então você tem micro-embaixadores. Então, dentro de uma campanha da L'Oréal, você vai ter gente num tipo de audiência. E gente vendendo o mesmo produto em outro tipo de audiência, que vão impactar, que vão conectar as pessoas, que vão inspirar as pessoas, mas que não necessariamente vão ver as duas campanhas. Então, essa é uma economia nova. A publicidade hoje, ela gera assim. Quantas vezes você e qualquer pessoa que esteja nos assistindo fala assim, mas eu nunca ouvi falar disso. E é um fenômeno. E é uma economia brutal, é uma economia positiva brutal. E não tem vergonha nisso, porque a gente praticamente segmentou por preferências. Isso é uma realidade. A mídia de massa, ela continua importante. Desde que você não tenha o awareness necessário. Quando você tem um awareness necessário, como grandes marcas, você já é conhecido. O que você precisa é entrar em contato com o seu consumidor e entregar um melhor serviço, uma melhor experiência e fazer com que ele te escolha diante do teu concorrente. Então, eu destacaria aqui, só para não deixar sem falar nada, todo o trabalho que a gente faz com o Seara, por exemplo, de influenciadores, inclusive encabeçado pela própria Sabrina, que é uma mega influenciadora. Mas quando a gente fala da Sabrina Sato, todo mundo conhece a Sabrina. Só que tem uma série de outros núcleos que trabalham e que influenciam, que geram propaganda de conexão emocional, mas que não tem o tamanho de uma Sabrina. Mas sem eles, o resultado não apareceria. Então, é toda uma jornada diferente do que era há poucos anos atrás, que você colocava uma campanha na TV, um spot no rádio, uma ação no outdoor e os anúncios nas revistas. Ah, quer dizer que isso vai desaparecer? Não, pelo amor de Deus, de novo, não vamos ser 0 ou 10. Não, isso faz parte de uma jornada que hoje é muito maior e que passa por vários momentos, inclusive de horário. Muitas vezes você tem um influenciador te comunicando algo pela manhã e você tem outro influenciador vendendo o mesmo produto com outro tipo de pegada à tarde. Tamanha a mudança de comportamento, de humor, de atitude que todos nós temos.
Então, isso é muito fascinante. E isso é muito promissor, porque é um mercado que vai gerar ainda muita riqueza por um tempo indeterminado. Perfeito. Indo se encaminhando pro final do nosso papo aqui, no bate-bola mais rápido sobre você, sobre algumas visões suas, eu me recordo que quando eu li que acho que foi o Jeff Bezos que comprou o Washington Post, quem vendeu para ele falou assim, poxa, você tem que entender que você tem vários negócios e tal, mas, poxa, você ser dono de um jornal é totalmente diferente. É um negócio que você não pode pensar com a mesma cabeça que você tem aí de dono, sócio, acionista da Amazon. Hoje é muito diferente de outros negócios estar à frente de uma agência de publicidade? É muito diferente. É muito diferente porque a agência de publicidade e a publicidade em si, ela viveu momentos de glamour, né? De sofisticação, de você estar numa trendset, de você buscar a vanguarda. Eu não falo de uma sofisticação pelo dinheiro. Eu falo de uma sofisticação cultural, de um evento, às vezes mais fechado, mas que fosse te trazer uma amplitude de visão e uma antecipação de comportamento. Isso tudo o mercado publicitário viveu. Viveu com áurea. E hoje você tem um dinamismo que talvez o glamour seja em entender o que você vai fazer daqui a uma hora e conseguir entrar na tua timeline e te vender uma caneca. Isso é muito mais tenso. Uhum. Isso é muito mais matemático. Então muda completamente o perfil do executivo de uma agência de publicidade de hoje para o executivo de uma agência de publicidade de algumas décadas atrás. Perfeito. E a gente falou você falou da entrevista que você leu do Washington lá quando você começou. Teve alguma propaganda antiga, aquelas de TV e tal, que te impactou muito? Algo na sua infância que você viu que te impactou muito, que te marcou, que você gostaria de citar? Edu, pode citar mais de uma para ser. Não, tiveram inúmeras, assim, mas eu vou ficar até em homenagem ao próprio Washington com o primeiro sutiã A Gente Nunca Esquece. É algo que é um assunto, se você for ver, super delicado. E se você for parar para pensar, é de uma beleza, é de uma verdade. E um dos retumbantes fracassos que eu gosto de contar é que quando eu vi essa propaganda, depois de um tempo, eu falei, cara, o surgimento do peito para a mulher, ele tem para o homem o mesmo impacto quando é o surgimento da barba. E eu lembro que meu sonho era repetir o mesmo comercial do primeiro sutiã A Gente Nunca Esquece, com as mesmas cenas, porque a menina chega no vestiário feminino e as outras menininhas, algumas já estão colocando sutiã. E ela fala, poxa, tal. E quando ela chega em casa tem um presente, ela abre o sutiã, ela sai na rua empossada, né, da transição de menina para adolescente. E eu falei, cara, quando a gente é homem, a gente tem esse momento quando nasce o primeiro pelo, né? Nasce um pelo aqui, bota espuma. E eu pensei, eu vou ficar famoso. Isso lá atrás, é aqui que a minha carreira vai. E aí eu levava o meu roteiro para todo mundo, falava, não, a gente vai fazer para o homem, é um garoto, ele olha no vestiário, já tem um garotinho fazendo tal, e ele chega, o pai dá espuma de barbear. Uma espuma de barbear ou uma navalha. A navalha, né? Não era navalha, né? Que eu esqueci o nome da própria Gillette, né? Gillette é o produto, né? Uhum. É a lâmina de barbear. Lâmina de barbear. E aí que tá outra coisa também, né? Às vezes a pessoa vai comprar uma Gillette e traz uma Presto Barba. Tu vê que também saber o nome do produto não necessariamente gera, mas e aí ele chegava, abria, via e depois aparecia ele fazendo. Cara, aquela emoção, né? Você provavelmente teve essa emoção de fazer a primeira barba. E quando ele saía na rua, passava uma menina, assim como passava um garoto, e ele dava um tapa assim na pele e tal. Bom, isso nunca foi para frente, mas pelo menos eu estou aqui contando a história e estou lembrando uma campanha de comunicação que tem impacto na vida eu acredito, de todos os consumidores como história e da imensa maioria das mulheres, das meninas, das jovens que vivem essa transição. Então, esse tipo de história hoje faria sucesso, né? O Pelé hoje seria o jogador que ele foi nas décadas que ele jogou, 60, 70, a gente não sabe, né? A gente não sabe, mas olhando um pouco do mundo, saiu uma pesquisa recente que colocou o Pelé em segundo lugar. Não sei se você acompanhou isso. O primeiro saiu o Messi.
e usou todos os dados do futebol. Olha que loucura. Então, eu estou te trazendo isso pelo seguinte, eu até hoje olho esse tipo de campanha e sonho em fazer algo que tocasse as pessoas dessa forma. Mas, diante da tua pergunta anterior, eu acho que mudou. Eu acho que as pessoas não prestam mais tanta atenção e se elas se apaixonam em segundos e se desapegam em minutos. Então, você vê que hoje a gente não tem mais um hit de verão. Chegava antigamente outubro, o hit do verão. Cadê o hit? O hit do verão morre ainda antes do Natal, entendeu? Então, são esses desafios. Perfeito. E pra gente fechar o nosso papo, a pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aí que sentou na sua cadeira, qual foi o seu pior dia e o seu melhor dia como chairman da W Macan? Eu não tenho eu realmente não faço essa matemática. Eu tenho uma coisa que a minha avó me ensinou que, cara, tem uma frase, eu vou terminar com essa frase, que é todo dia a gente bate um novo recorde. E quando você bate um novo recorde, você celebra. Você concorda? Se você bate um recorde de um esporte, você celebra. E o nosso recorde é de um dia a mais que você ganhou. Todo dia você ganhou um dia a mais. A gente deveria estar celebrando. E, de alguma forma, eu tento lembrar disso. Então, mesmo diante de grandes sucessos ou de grandes fracassos, eu celebro o aprendizado. Da mesma forma. Isso é uma verdade. Quem convive comigo sabe que raramente você vai me ver. Olha, somos o número um, vamos anunciar. Não. E raramente você vai falar, pô, perdemos a conta, estamos no laço. Não, eu vou dizer, temos que melhorar. Pelo dom divino, né, que para mim pode ser Deus ou pode ser uma energia, da gente estar aqui, da gente estar tendo a oportunidade de viver esse momento e de celebrar e de bater um novo recorde de um dia vivido. Então isso para mim tem que ser comemorado e é o que me move diante de vitórias ou fracassos. Perfeito, tá ótimo. Hugo, muito obrigado pelo papo, viu? Obrigado você pelo convite, obrigado aí a paciência dos nossos telespectadores. Tá ótimo, passou voando. E agradecer também, muitíssimo obrigado para você, justamente como o Hugo falou, que é nosso telespectador. A sua opinião é a mais importante, então, por favor, deixe aí nos comentários. Se tem alguém que você gostaria que a gente trouxesse aqui, deixe aí nos comentários. Não esquece de engajar também, deixe o seu like, deixe o seu comentário sobre o conteúdo de hoje. Acompanhe a gente também nas redes sociais. E é isso, deixe aí as suas sugestões e não esquece sempre de acompanhar a gente da Isto é Dinheiro aí no Instagram e em todas as outras redes. Muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.